noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui, mais uma vez, em nome de Jesus. Durante os passes nós vamos ter a comunicação com os espíritos. Muitas entidades que nos acompanham são trazidas à mesa para receber ajuda. E no momento do passe, todos nós podemos auxiliar. Sempre temos alguma coisa para dar. Somos trabalhadores de Deus, de Jesus, e estamos juntos. Então, gente, muito obrigado pela presença. Nós vamos começar a nossa reunião. Então, estamos no capítulo 11, os três reinos. Estamos no item 2, animais e o homem, na parte 4. O espírito do homem, depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam o período de humanidade? Não, porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito, e é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Como o homem absolutamente não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio de sua mãe. Por isso, os espíritos nos dizem que não sabem como começar. Então aí nós vamos ver na questão 78, que nós vamos colocar aqui, mas é tão interessante isso daí que nós vamos ver na Bíblia a genealogia de Jesus. Nós vamos ver a sequência lá. E se a gente pegar o Novo Testamento, nós vamos ver a bifurcação ali, aonde surgiu o reino de Judá e o reino de Israel. Mas é um assunto interessante, mas que não vem ao caso hoje. Então, nós sabemos disso porque muitas pessoas agora estão procurando cidadania, os antepassados. E a doutrina messiânica, ela prega o culto aos antepassados. A doutrina espírita prega também que nós tivemos várias vidas, por isso nós temos interferências espirituais, tanto benéfica quanto maléfica, depende da nossa trajetória, por isso vem o Evangelho de Jesus, por isso vem a doutrina espírita, para dar um direcionamento lógico para nós, para que a gente possa ter uma vida melhor. A questão 78, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isto é incontestável, mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso, mas quando e como Ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Então, tem coisas que nós não temos condições de saber. A gente sabe, na introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos ver isso daí. Ele falando do perigo, quando a gente se aprofunda em determinados assuntos e nós não temos condições psicológicas nem mental para poder absorver aquilo. Vamos ver aquele filme, Uma Mente Brilhante. Acho que todos já assistiram esse filme. E aí nós vamos ver ali a interferência espiritual, que no filme ela é interpretada de outra maneira, mas quem conhece a doutrina espírita verá que existem interferências ali. Uma coisa interessante é que o matemático lá, ele descobriu porque a criança não crescia. Estava sempre do mesmo jeito, o tempo ia passando e a criança não crescia. Aí ele acordou. Aí entra também a ajuda espiritual independente de doutrina. A ajuda dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores. Eles vão dando um direcionamento para nós quando nós queremos. Porque se a gente não quiser, não vai acontecer nada. Nós vamos nos perturbar realmente. Na questão 23, que é espírito, o princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? O espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado. Porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada. Mas, para nós, é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Olha que coisa interessante. Olha, vamos prestar atenção numa coisa aqui que a gente passa às vezes batido no Livro dos Espíritos, mas eu sempre comento. O princípio inteligente do universo. Estão vendo que está em letra minúscula. Que é o Espírito? Ele não pergunta o que é o Espírito, ele pergunta que é o Espírito. O princípio inteligente do universo. Aqui ele está falando daquele princípio que nós comentamos aqui nas 3 reuniões anteriores, onde nós
revitalizamos. Começamos no mineral, no vegetal, no animal, para chegar agora no hominal. Então aqui, letra minúscula. A natureza íntima do espírito. Com a linguagem humana não é possível, porque a nossa linguagem é pobre. O nosso vocabulário é muito pequeno ainda em relação às coisas espirituais, nós comentamos isso muito aqui. A gente vê certas coisas no plano espiritual aqui dentro do Chico Xavier, onde tem uma atmosfera preparada para a nossa reunião, que se a gente começar a falar, vão nos internar. Porque são coisas difíceis de crer, mas que realmente é uma realidade. O que é a realidade para nós? Aquilo que nós apalpamos, aquilo que nós vemos, e os nossos sentidos são muito limitados. Por isso, da doutrina espírita vem esclarecer para nós. Nós somos muito mais do que esse corpo aqui, todos nós. E aí nós vamos ver agora, interessante, ó, a natureza íntima do espírito ainda está em letra minúscula. Agora nós vamos ver aqui, ó, entre os espíritos. Aqui nós estamos falando de nós, já do pensamento contínuo. A letra já é maiúscula. Então, da pergunta 76 para frente, já vai tratar da nossa realidade espiritual. Já ficou para trás. Aí tem investigação sobre o elo perdido, uma série de coisas, uma série de fantasias. Mas a doutrina espírita, a partir do momento que a gente... Olha que coisa interessante. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Livro clássico. Quem lê esse livro vai entender tudo isso que nós estamos comentando. Hermínio Miranda, A Memória e o Tempo, Alquimia da Mente, Nossos Filhos são Espíritos e mais uma série de livros. Hermínio Miranda era um pesquisador científico dentro da doutrina espírita. Ele trouxe uma importância muito grande. Ele escreveu um livro que chama Eu Sou Camilo de Voar, mostrando o perigo da regressão de memória, das terapias de vida passada. É uma literatura fantástica. Então, está dentro disso daqui. Então, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. A ignorância aqui, ela não está numa palavra pejorativa, quer dizer, sem conhecimento. E aí, comentamos aqui na reunião de terça-feira, onde Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela vai aparecendo à medida que nós vamos progredindo espiritualmente. E olha, é tão interessante, quem escreveu Simpson é um cara espiritualizado, muito espiritualizado. Nós vamos ver a evolução do homem. Não sei se alguém aqui já viu. Nós um dia até trouxemos e colocamos aqui, onde ele começa na alga, aí ele vem, passa pelos répteis, até chegar na figura dele. É muito interessante. Então, existe muitas coisas que a gente começa a buscar, porque hoje a gente tem informações mais precisas acerca de tudo que acontece, e nós vamos ver que não tem como fugir dessa evolução aí. Muita gente bate contra, mas é porque não conhece ainda a parte espiritual, o início da nossa vida, que é muito difícil, mas vamos lá. E ainda dentro desse contexto, só para ver a influência do meio, o quanto é importante, quanto faz parte também para o aprendizado do indivíduo, né? Sim. 628. Porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo, é preciso que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. Olha, dentro disso daqui, essa a gente lê, a verdade muitas vezes, ela causa até um fanatismo. Por isso, quando Jesus chegou na frente de Pilatos, e ele falou que representava a verdade, o Pilatos perguntou para ele o que era verdade, ele não falou, porque a verdade de Pilatos era política, a verdade de Jesus era espiritual, é a essência da vida. Então não adianta. Eu lembro uma vez que eu conversei com um desembargador, a gente não chegava num acordo nunca, porque eu só tenho 4º ano primário e ele é um cara muito culto. Aí eu falei para ele, vamos parar, porque não vai dar certo. O que eu falo, o senhor entende, mas o que o senhor fala eu não entendo. Então, tem um documentário fantástico no History, A Verdade de Cada Um. E tem lá a verdade de cada um e vamos pôr madeira. Nós vamos ver a região que eu morei, na floresta amazônica. Nós vamos ver a verdade de cada um, a verdade das pessoas que tiram a madeira, a verdade das pessoas que têm a terra, a verdade das pessoas que vivem em função da madeira, mas é bom a gente assistir para a gente ver. Aí nós vamos entrar naquilo que Jesus falou, não julgueis para não ser julgado, porque cada um tem a sua verdade. A verdade do outro pode não ser a minha. Eu estou direcionado numa situação, ele está direcionado em outra. Nós não vamos chegar num acordo nunca. A verdade não está relacionada à realidade. Sim, né? E a verdade é relativa aqui, nossa, né?
Por isso que a lei de Deus ela é imutável. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E eu rogarei ao Pai, e ele os dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso daqui me emociona muito. João falando para nós na Bíblia. Aí o Kardec, ele fazia perguntas dificílimas, porque a gente sabe que a cultura, ela evoluiu, que tudo evoluiu. Então, naquela época, ele colocava questões profundas no Livro dos Espíritos. E aí ele quis saber quem era o Espírito. O Espírito respondeu para ele: eu sou a verdade, e para você isso basta. Está aqui, ó. E aí ele vai falar do Consolador. Então muita gente acha que é pretensão dizer que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Mas não é nenhuma pretensão. Nós vamos ver no Livro dos Médiuns uma comunicação. Olha o cuidado do Allan Kardec para trazer para nós informações. Nessa comunicação, tudo leva a crer e é certeza que é Jesus. Veio como outrora, olha, aos transviados filhos de Israel. E aí tem uma sequência. Jesus, as palavras de Jesus, psicografia de Jesus no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Obras Póstumas vai confirmar. Então é isso aqui, é o Consolador. Por que o Espiritismo é o Consolador? O Espiritismo é a doutrina da esperança, a doutrina do otimismo, a doutrina da superação. Olha, podemos superar tudo na nossa vida. A partir do momento que nós começamos a entender que nós estamos aqui, nós não somos daqui e nós estamos com Jesus. Por isso nós estamos aqui hoje. O espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar anti-humano. Depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos, mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Olha que clareza para nós aqui. Então nós vamos ver na evolução, quando a gente pega a história de quando começou o homem na Terra, nós vamos ver que mudou o crânio, mudou uma série de coisas, de acordo com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Mas vamos pegar hoje, na nossa situação de hoje, há quanto tempo surgiu o celular? Há quanto tempo surgiu o avião? Há quanto tempo foi fabricado o motor? Há quanto tempo descobriu-se a eletricidade? Foi a maior descoberta da humanidade, foi a eletricidade. Não faz muitos anos. Quantos milênios chegou para que aparecesse isso? E olha hoje, Jesus fala uma coisa interessante. A gente tem que ser observador, sem ser fanático, mas é uma análise para nós. No final dos tempos, os dias serão abreviados. Hoje a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Começa o dia e nós já chegamos à tarde e não deu tempo de fazer. Foi mexido no relógio, nos cronômetros? Não, mas alguma coisa aconteceu. Nós somos os mesmos de quando a gente era criança. Nós estamos todos conscientes daquilo que está acontecendo, mas alguma coisa mudou. Então, de acordo com o livre-arbítrio que está falando ali, de acordo com a potencialidade que nós temos de entendimento, as coisas vão se modificando. Então, o tempo também é relativo. Precisamos pensar muito nisso. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se? Não, mas a questão não foi desenvolvida e, aliás, há coisas que não podem chegar senão em seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque ele tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo.
Olha que maravilha para nós, né? Isso é para nós, para todos nós aqui, né? Então, tem questão que não foi desenvolvida. Há coisas que não pode chegar senão ao seu tempo. Então, quando há uma precipitação, isso nós vamos pegar dentro da doutrina espírita. Por exemplo, às vezes a pessoa chega no centro espírita e aí, por falta de um entendimento daquele que está atendendo e conversando, ele já pega e coloca ele direto numa situação que ele não tem condição ainda de administrar. E aí ele se perturba. Ele ainda não está preparado. A doutrina espírita é um manjar muito doce. Olha, que nós precisamos absorver de pouquinho em pouquinho, para não enjoar e para não nos perturbar e não dar uma disposição. E também nós temos que entender uma coisa, a natureza não dá salto. As coisas elas vão acontecendo gradativamente. Então, tá aí. Quando a gente, por exemplo, for aplicar um passe, se a gente aplica o passe a primeira vez, sai não se sentindo bem, a segunda não se sentindo bem, nós precisamos questionar o que está acontecendo conosco. Porque tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma lógica. Isso não quer dizer que a pessoa que não vá dar o passe ou que não vá receber a entidade, ele não seja útil. Porque a gente vê os espíritos usando a energia de todos nós que estamos aqui. E aí eles fazem uma conexão com aquele que está precisando e elas são direcionadas. Por isso que Jesus fala que quando tiver alguém reunido em seu nome, ali ele estaria. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Vamos voltar no livro dos Espíritos. O homem um dia conhecerá a Deus? Sim, um dia o homem vai ver Deus. Mas nós já comentamos na passada, então fica para nós aí. Chegamos ao final, a semana que vem, Mentem Psicose. Fantástico. Esse capítulo do livro dos Espíritos é o capítulo mais longo que tem. Tem mais de 100 desdobramentos e mais de 300 questões. Essa parte é uma parte interessantíssima. Nós vamos bater nela bastante tempo. E vai surgindo as coisas aqui e nós vamos falando. E vocês, como são caridosos, vão tolerando. Que Deus nos abençoe. Vamos passar para a segunda parte. Cada um faz o seu pedido mental. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que Jesus nos ampare. Só agradecer a todos pela presença. Nós vimos que realmente tem uma lógica muito grande, profunda, em relação aos estudos que a gente faz do Livro dos Espíritos. Cada lição que a gente pega para ver, sempre tem uma coisa nova. Todas as vezes que a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente acha alguma coisa que a gente não prestou atenção na leitura anterior. Porque é alguma coisa para despertar realmente os nossos sentidos para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. A gente não podia deixar de ir embora sem contar uma historinha aqui, né? Quando Jesus disse que quando um cego dirige outro cego, os dois caem no buraco. A doutrina espírita ela vai clareando a nossa visão. A partir do momento que nós vamos entendendo a mensagem da doutrina espírita, nós vamos deixar de ser cego. Às vezes a gente está vendo, mas não acredita. A gente não quer ver a realidade. E a realidade é a nossa vida. A nossa vida, ela é imortal. Nós não vamos morrer nunca. Morre o corpo, mas o espírito continua. Então, nós vamos ser anjos. Por isso, do desenvolvimento mediúnico, do estudo, né? Principalmente do Livro dos Médiuns. Nós vamos ver, o Livro dos Médiuns é fantástico. Nós estamos falando de terça-feira aqui. Nós vamos ver que vai longe. E todos nós temos mediunidade. Todos. Nem todos somos médiuns, mas todos temos mediunidade. Que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado pela presença, pela tolerância, apesar do tempo, gente. Que Deus nos ampare. Muito obrigado.